E esse tema em específico, ele é um tema de muitos trabalhos, de exaustivos trabalhos mesmo, trabalhos de mestrado. Então é um tema muito abrangente que não caberia nem nesse livro. Nós iríamos colocar muitos processos, um processo para cada tipo de negócio jurídico que envolve a solidariedade passiva. Só que aí também ficaria muito grande, muito extenso, e então a gente vai tentar suprimir, resumir o máximo possível aqui para vocês, tá bom? Para tentar explicar toda a nossa pesquisa que a gente fez. E para começar, a gente gostaria de trazer para vocês, nesse primeiro momento, nesse primeiro ponto, o conceito histórico da coisa, tá? A história de onde tudo começou, dessa questão da solidariedade passiva. Então eu vou falar um pouquinho para vocês. Tudo começou aqui no Código de Hammurabi. Nós já vimos na aula de História do Direito, o professor Grimoni. O professor Grimoni já, desde a primeira aula, ele já explicou para a gente do homem das cavernas, de quando esse homem das cavernas ele sai e ele entende que ele pode sair das cavernas, e ele entende que depois que ele sai das cavernas ele vira caça. Só que em um determinado momento ele entende que ele pode se tornar o caçador, e nisso ele entende que ele pode começar a conquistar terras, e começa a nascer uma sociedade onde todos os homens começam a se unir em bens e em propósitos em comum. E aí, em um determinado momento de toda a evolução da sociedade, existiu aí uma sociedade babilônica, né, que criaram, ali tinha um rei, criaram o Código de Hammurabi. E dentro desse Código de Hammurabi, não deixar nenhum livrinho aqui para nós? Tem. Isso. Decorar tudo e saber tudo de cabeça é difícil. Se vocês verem aí, a gente deixou no... Deixa eu ver que página. Tá? Tem a página aí, por favor, Deixa eu ver. Página 25. Na página 25, quem não tiver, aí senta do lado aí, quem tem o livro, vai explicar sobre essa questão do Código de Hammurabi, né? E no Código de Hammurabi, lá existe um capítulo, 2 capítulos que tratam, onde tem esses artigos que tratam dessa questão das dívidas e também da questão, lá não fala especificamente de solidariedade passiva, mas nos artigos do 112 ao 119, do capítulo 7, e dos artigos 120 ao 126 do capítulo 8, vai tratar sobre essa questão dos débitos. E se vocês quiserem pesquisar, depois vocês vão lá na bibliografia, nas referências, ou pesquisem no Código de Hammurabi, vocês vão ver que está falando ali sobre a questão de débitos, sobre esse conceito dos direitos e das obrigações. E aí a Kimberly vai falar. Olá, boa noite a todos. Vou falar um pouco sobre o pré-humano, onde que foi especificamente, onde foi dada a obrigação, não exatamente, mas sim dos comércios. O direito romano, ele foi muito importante, pois o devedor, o credor, é a parte dos corpos que eles tinham que dar para eles a dívida, certo? Mas depois disso, falou, nossa, que lei muito injúria com as pessoas que não poderiam pagar suas dívidas. Então, criou o Corpus Juris Civilis, onde que aboliu toda essa lei. Professor, se tiver errado, você me corrige. A lei de 12 tábuas foi muito importante, pois ele garantia os direitos dos plebeus, onde não tinha contrato escrito, e sim oralmente. Então, os plebeus falaram assim, nossa, por que não tem o direito às terras, onde os nobres tinham direito a tudo? Então, vamos fazer uma revolução para
eu ter direito ao contrato escrito. Então, na lei dos etapas, teve isso. Aí, com isso, a jurisconsultos teve direito aos previeus das terras, a direito a um casamento digno, porque eles não tinham, porque não eram tratados como gente, certo? Na Idade Média, foi inspirado um pouco no direito romano. Tem duas palavras aí que não dá para usar na mesma frase: casamento digno. Repete isso aí. Mas era só essa observação. Ok, professor. Jurisconsultos. Idade Média, moça. Idade Média foi inspirada no direito romano, onde foi os costumes, onde que a igreja foi prevalente, e o Código de Napoleão, onde que os homens teve seus direitos perante a lei, mas só que todo o contexto da mulher que teve seu direito foi abolido, onde que eles tinham conquistado na Idade Média. E agora na questão do Código Moderno, né? Da Idade Moderna, na qual nós estamos, que nós já vimos aí toda a evolução, as revoluções, tudo que aconteceu para que fosse criado os nossos códigos, que são vários, como são hoje, tá? Antes de começar, antes das meninas começarem a apresentar, eu só queria ler com vocês a fábula da mosca. A fábula da mosca 22. Página 20. Fábula da mosca. Havia em uma pequena vila um homem muito rico que vivia de emprestar dinheiro aos pobres e depois cobrar juros muito altos. Um dia ele foi à casa de um casal de seus devedores. Aqui está de um de seus devedores, mas é um casal que devia a ele. Encontrou somente o filho do casal e perguntou a ele onde seus pais estavam. Aí o menino respondeu: meu pai foi cortar árvores vivas para plantar mortas. Minha mãe foi vender vento para comprar a lua, disse o menino. O homem não entendeu nada e começou a perguntar ao menino do que ele estava falando, mas o menino não queria responder. A curiosidade era tanta que começou a devorar o homem por dentro e ele falou: me diga o que significa o que você disse e eu perdoo a dívida dos seus pais. Tenha o céu e a terra como testemunha. O céu e a terra não podem ser testemunha. A testemunha tem que ser viva, falou o menino. Pois então, será essa mosca que está no batente da porta. O menino concordou e disse: meu pai foi cortar bambu para fazer cerca viva. E minha mãe foi vender leque para comprar uma lamparina. Satisfeito, o homem foi embora. Mas pouco tempo depois voltou para cobrar a dívida. O menino tratou de lembrar ao homem sobre o acordo dos dois, mas ele não cedeu e entregou o caso para a justiça. No dia do julgamento, o homem disse que nunca havia visto aquele menino e não sabia do que estava falando. Então o juiz falou ao menino: você tem uma testemunha? Tenho sim. Uma mosca ouviu toda a conversa, sentada bem no nariz desse homem. Mentira! Gritou o homem rico. Ela estava no batente da porta. O juiz pôde perceber quem era o grande mentiroso e deu o caso por encerrado a favor do menino e de seus pais. Vocês entenderam a fábula? Sim. Boa noite, pessoal. A gente vai agora falar sobre os artigos, tá? A solidariedade passiva, ela contém 11 artigos, tá? Foi o que a gente pesquisou e o que a gente entendeu, a gente colocou. Se tiver alguma coisa errada, por
Professor, por favor, nos ajude aí, tá? Cadê o professor? Quem que é o professor? Artigo 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de algum dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados pelo resto. Ou seja, sobre o artigo da solidariedade passiva, é um meio jurídico privado que municia, ou seja, define, tá, os agentes econômicos, visando uma facilidade e mesmo uma garantia mais efetiva. Sendo a dívida solidária, poderá o credor escolher, dentro dos devedores, aquele que irá saldá-la, como diz no 275, que o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados pelo resto. Artigo 276. Se um dos devedores solidários falecerem, deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponderá ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for invisível. Mas todos se unidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Ou seja, se algum dos devedores morre, os outros ficarão responsáveis pela dívida, pois a solidariedade não se rompe. Ou seja, se ficou algum patrimônio para herdeiros, ele só paga se a dívida for menor do que o patrimônio. Se a obrigação é entregar um carro, o credor poderá exigir de um dos herdeiros do devedor solidário que entregue o carro, tendo em vista que não tem como o herdeiro entregar apenas parte do carro, pois ele é um bem indivisível. Artigo 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. O pagamento parcial foi feito por um dos devedores solidários, isso não exime os codevedores, ou seja, a dívida conjunta, que é os outros, que continuam obrigados solidariamente pelo restante do débito. E a remissão? O senhor diz do quê? Tá ali no volta ali. Ó, pagamento. Devedores e a remissão por ele obtida. Pagamento parcial, entendi. E a remissão? No caso que fica faltando, o senhor fala? O que acontece no caso? Primeiro, o que é, para todo mundo, tá? O que é remissão? Remissão é quando tem o perdão da dívida. Perdão da dívida. Perdão da dívida. Isso. E aí está dizendo lá, o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou elevada. Pode ser perdoado de um dos E dos devedores. outros Não também. quer dizer que os outros estejam abonados da dívida. Porque às E vezes aí- esses devedores, ele está numa situação muito Não difícil. exime os outros, que continuam obrigados. Mas os outros continuam obrigados por quanto? Pelo total Pelo da dívida. total da dívida. Não? Dívida restante. Pela quantia que cabe cada um Tem que deles. descontar a cota parte do que teve o valor perdoado e o restante, cada um continua responsável pela totalidade do valor restante. Ah, tá. Obrigada. Beleza? Beleza, gente? Obrigada. Agora é o próximo. Artigo 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes. Ou seja, a cláusula, condição ou obrigação que seja estipulada entre devedor e credor não vai poder ser piorada a posição dos outros se não aceitarem. Artigo 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos os encargos de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. No caso da impossibilidade da prestação sem culpa do devedor, a obrigação se resolve e todos retornam ao status. Havendo culpa de todos, a prestação devida subroga-se em perdas e danos, mas o vínculo de solidariedade se mantém. Caso a culpa pela impossibilidade decorra apenas um dos devedores, a solidariedade passiva se mantém e o devedor culpado responde pelo importe referente às perdas e danos acarretados ao credor. Ou seja, se a pessoa tem aquele exemplo que o senhor deu do veículo, a pessoa está dirigindo e aquela pessoa que é responsável, que está bêbada, que está com outras, todos eles vão pagar o veículo, mas perdas e danos é só aquele que estava dirigindo no momento. Ok?
Ó, guarda aí o exemplo que ela deu aí, tá? Eu acho que tem uma questão na prova bem parecida com esse exemplo. Nossa! Vamos lá. Me deu assim um estalinho aqui Ai, que agora. bom. Essa é artigo 18. 279. Não, aquele que eu tenho na prova. 279. Esse aqui, tá? Alex, 279. Ah, legal. Artigo 287. Todos os devedores respondem pelos juros de mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Ou seja, ainda que apenas um ou alguns dos devedores tenham acarretado a incidência de mora, todos os demais ficarão igualmente responsáveis perante o credor pelos juros de mora legais incidentes, mas algum deles poderia cessar a dívida e evitada a inclusão dos juros moratórios à prestação devida. A mora ainda fica constituída para todos os devedores com a interpelação de apenas um deles. Se a obrigação for a termo não vencido ou a condição não verificada para algum dos devedores, estes não estarão sujeitos aos juros moratórios, enquanto a prestação não se tornar exigível. Artigo 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro codevedor, um conjunto de devedores. No caso, eu posso me opor a exceções para não pagar. Exemplo, no caso de anulidade de extinção da obrigação ou pagamento que fala lá no artigo 177. A gente não colocou, senão ia ficar muito estendido, mas aí vocês tiram print, pesquisa, que fica bem melhor. Artigo 280. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo 1. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Ou seja, por se tratar de garantia do credor, poderá ele renunciar à solidariedade passiva a um ou alguns dos devedores. Nessa hipótese, o devedor liberado da solidariedade fica livre do vínculo obrigacional, pagando ao credor somente sua cota à parte. Artigo 283. Esse artigo é meio complicadinho, mas vamos lá. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo igualmente por todos a do insolvente. O insolvente é aquele que não tem condições de pagar. Se houver presumindo-se iguais no débito às partes de todos os codevedores. Ou seja, como não poderia deixar de ser o pagamento integral ou parcial efetuado por um dos devedores, autoriza-lhe a cobrar a parcela proporcional por cada um dos devedores da dívida, tá? Solidária. Se não fosse assim, causaria prejuízo daquele que quitou a obrigação e enriquecimento sem causa dos demais codevedores, que é a dívida conjunta que a gente falou. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês vão depois voltar nesses artigos, alguma coisa assim, ou já tá... Não, vai ter mais coisa. Tem mais coisas. Ah, então vou esperar, vou segurar minha ansiedade. Tem Se lá, quiser professor. perguntar. Só que se perguntar, não tem coxinha. Pode perguntar agora. Quer perguntar? Perguntar? Sobre o 2, vocês vão voltar nos artigos? Não. ou Não, a gente vai exemplos Vamos. depois. Ah, então tá. Não, então eu vou esperar. Tá. Vou esperar os exemplos. Artigo 284. No caso de rateio em que os codevedores contribuíram também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação é incumbida, fazer penetrar ou introduzir ao insolvente. Ou seja, no artigo 283, mesmo liberando o devedor da solidariedade pelo credor, o mesmo também terá a responsabilidade da divisão com os demais, até que venha o insolvente, aquele que não tem meios de pagar o que deve. Artigo 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Na relação da dívida conjunta, se algum deles pagar inteiramente. Gente, volta só um pouquinho o 284. Tá. Vocês estão copiando o artigo lá em cima. Isso. O artigo a gente pegou do pé de médio. Mas não tem esse parênteses aí no 284. Qual parênteses? Qual parênteses? Esse aqui que você tá falando? Que É, fazer depois do faltar. incumbia. É só incumbir ao insolvente. Desculpa, é melhor consultar.
Aliás, nem tá fazendo sentido esse fazer de penetrar ou introduzir aí. Vamos tirar isso. Tá, não a gente tira. Você não vai você no rabo? Não é? Não tem mesmo. Ele, acho que na hora que a gente perguntar, realmente. Não, e ele não tá fazendo sentido. Ele acaba não insolvente. Incumbir é no sentido de responsabilidade. Ele acaba não insolvente. É isso que você Oi? incumbir é no sentido de responsabilidade? Não, no artigo não tem esse parênteses. Sim, mas aí aqui incumbir é... Incumbir eu sou bem. Incumbir é o que era a responsabilidade dele. Responsabilizar Caramba, Artigo 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Ou seja, na relação da dívida conjunta, se algum deles pagar inteiramente a dívida a um dos devedores, este responderá pelos gastos com suma efetuado. Nesse caso, podemos utilizar fiador, avalista e o devedor principal. Vale destacar que, se o devedor principal quitar a dívida, não poderá insurgir-se contra o fiador. Deu para entender? Vocês vão dar algum exemplo? Vamos. Meu filho, se você Ó, essa... tipos de negócios jurídicos. Bom, vamos lá, gente. Boa noite, caros amigos. Saúde. Então, aqui temos alguns tipos de negócios jurídicos que envolvem a solidariedade passiva. Um deles é o fiador. Bom, o exemplo do fiador é... Vamos lá... Um exemplo comum no negócio jurídico que envolve a solidariedade passiva é o contrato de locação de imóvel, no qual o locatário assume a obrigação principal de pagar o aluguel e o fiador assume a obrigação subsidiária de garantir o pagamento caso o locatário não cumpra com suas obrigações. Neste caso, o fiador será solidariamente responsável pelo pagamento do aluguel, caso o locatário não pague. Outro exemplo seria um empréstimo financeiro, onde o fiador assume a responsabilidade de garantir o pagamento da dívida caso o tomador do empréstimo não pague. Tá? O outro seria sócios de empresas limitadas. Um exemplo de negócio jurídico que envolve também, neste tipo de neste tipo de sociedade, os sócios possuem responsabilidade limitada ao valor de suas cotas. Porém, quando a cláusula de solidariedade no contrato, os sócios se tornam solidariamente responsáveis pelas obrigações da empresa. Ou seja, caso a empresa não cumpra com suas obrigações financeiras, os sócios podem ser acionados por arcar com o pagamento das dívidas. É importante ressaltar que essa cláusula deve ser expressa e consentida pelos sócios no contrato social. A próxima seria acionistas controladores no caso de fraudes. Não, é melhor pular, senão vai ficar Cooperativa. muito extenso, né? Tá. Vai na terceirização. Na terceirização, vocês querem ir? Então vamos lá. Beleza. No caso da terceirização, caso subsidiários e solidários. Na terceirização, há um tipo de negócio jurídico que envolve solidariedade passiva entre as empresas, contratante e contratada. Isso significa que ambas as empresas são responsáveis pelos direitos trabalhistas dos trabalhadores terceirizados, sendo que qualquer uma delas podem ser acionadas judicialmente em caso de irregularidades ou descumprimentos de obrigação trabalhistas. A solidariedade passiva é uma característica comum entre os contratos de terceirização, mas também pode estar presente em outros tipos de negócios jurídicos, que envolvam uma relação de coobrigação entre os contratantes. Eu vou pegar também essa parte aqui da herança, tá, gente? Mas antes, deixa eu só explicar uma coisa da questão Sim. da terceirização. Sim. Quando existe Quem já ouviu dizer que... Quem já trabalhou em empresa terceirizada aqui? Ou já conhece esse tipo de trabalho? Uma empresa sempre contrata uma empresa terceirizada justamente para não ser solidária nas questões trabalhistas, tá? Então, uma empresa terceirizada,
teoricamente, ela serve para justamente eximir a responsabilidade, tirar a responsabilidade solidária da empresa contratante. Então, a solidariedade nesse caso só vai acontecer quando existir um termo chamado terceirização ilegal. O que é uma terceirização ilegal? Por quê? Quando que acontece isso? Quando o funcionário, ao invés de ele responder e obedecer à empresa que ele é funcionário daquela empresa terceirizada, ele começa a responder ordens da empresa que contratou os serviços dele. Então existem alguns vícios, algumas questões nesse relacionamento que acaba se tornando um contrato, não sei, eu esqueci o termo. Não era ilegal, era um outro termo que estava, está até no livro aí. Mas só acontece a solidariedade quando é comprovado esse vício aí nesse tratamento, tá bom? Vamos lá, eu vou agora para a parte da herança, tá bom? Herança. Na herança, também pode haver um tipo de negócio jurídico que envolve solidariedade passiva entre os herdeiros. Isso se dá quando um dos herdeiros é responsável por eventuais dívidas e obrigações deixadas pelo falecido. E caso esse herdeiro não tenha condições financeiras de quitar essas dívidas, os demais herdeiros podem ser acionados judicialmente, responderem solidariamente por essas obrigações. É importante ressaltar que solidariedade passiva na herança só ocorre em relação às dívidas e obrigações deixadas pelo falecido, não se estendendo às outras questões que possam surgir entre os herdeiros. Vamos lá para a pensão. Esses fabricantes aí também, Tá, é a mesma questão da terceirização. Quando a gente compra alguma coisa numa loja, então quem seria responsável seria a loja, né? Mas a loja comprou de um fabricante e está revendendo. Então, a solidariedade só vai acontecer no caso de um vício, ou seja, quem já ouviu falar que pessoas compram carro e aparece uma mensagem de recalque? Faça o recalque do seu veículo, porque a peça X do veículo sempre a tendência é danificar. Então, na mídia, né? Por causa disso, é um vício. Então, aí existe a solidariedade. E aí, nesses casos de produtos, veículos com vícios, aí existe a solidariedade. Agora pode falar. Não, falando, geralmente o que você falou aparece nas mídias, né? Na televisão. Vamos lá. Então eu vou, como ele explicou a fabricante, vou explicar a pensão. No caso da pensão alimentícia, pode haver um tipo de negócio jurídico que envolve a solidariedade passiva entre os alimentantes. Ou seja, as pessoas obrigadas a pagar a pensão, se uma das partes obrigadas não tiverem condições financeiras de arcar com o valor integral da pensão alimentícia, os demais alimentantes podem sim ser acionados judicialmente para responderem solidariamente por essa obrigação alimentar. Nesse caso, a solidariedade passiva ocorre quando todas as partes têm a mesma obrigação para garantir o sustento do alimentado, no caso, a criança, tá bom? Débitos tributários. Vamos lá. Na relação entre os tributários, devedores tributários, também pode haver um tipo de negócio que envolve a solidariedade passiva. Isso acontece, por exemplo, quando duas ou mais pessoas são consideradas responsáveis pelo pagamento de um débito tributário, ou seja, por terem participado dessa mesma atividade econômica, ou por serem cônjuges ou sócios em uma empresa. Nesse caso, todas as pessoas envolvidas podem ser acionadas judicialmente para responder solidariamente pelo pagamento do débito tributário. A solidariedade passiva ocorre porque todas as pessoas envolvidas na relação tributária têm a mesma responsabilidade de quitar o débito, independentemente de quem seja o principal responsável pelo seu surgimento. E vamos na parte mais legal que todo mundo gosta de falar nesse tema daqui. Todo mundo vai casar. Casamento. Vamos lá. No casamento também pode haver um tipo de negócio jurídico que envolve a solidariedade passiva entre os cônjuges. Isso ocorre, por exemplo, quando há dívidas contraídas por um dos cônjuges durante o casamento, que não possam ser pagas com seus próprios bens. Nesse caso, a justiça pode responsabilizar o outro cônjuge pelas dívidas.
Considerando que ambos têm uma vida em comum e compartilham os mesmos recursos financeiros. A solidariedade passiva no casamento ocorre porque ambos os cônjuges têm a mesma responsabilidade de manter a estrutura familiar, incluindo o pagamento de dívidas e outras obrigações financeiras. Agora eu posso falar do casamento? Isso, tem muitos detalhes. O casamento é assim, o que pode entrar dentro de uma solidariedade passiva? Quando alguém casa, existem tipos de comunhão desse casamento. A comunhão mais usada é a comunhão parcial de bens, que é a comunhão onde tudo que você adquire depois do casamento, ela entra na divisão dos bens, tanto como bens quanto dívidas, tá? Só que num casamento de comunhão parcial de bens, eu sou casado com a Carla, eu posso contrair qualquer dívida isoladamente, e ela também pode contrair qualquer dívida isoladamente. Ela pode ter as dívidas dela, eu posso ter as minhas, porque nós somos pessoas individuais. Se essa dívida que eu contraí for uma dívida que envolve a relação familiar e eu não pagar, essa dívida ela se torna uma dívida de solidariedade passiva. Ela vai ter que pagar. Se for comprovado que, por exemplo, eu comprei um carro financiado e esse carro é usado para a família e eu não paguei o carro, ela paga. Então existe essa questão da comunhão parcial de bens, de que tudo que eu comprar que for de utilidade para a família, aí ela entra com a solidariedade passiva. Mas isso tudo vai demandar um processo, né? Claro que é assim, gente, tem muitos detalhes aí, tá? Vocês vão ver lá pra frente, então não se preocupem com isso agora. Exatamente, que nem se a mulher colocar um silicone e ela não pagar, ela tem que pagar. Porque até então não foi por uma coisa familiar, você entendeu? Há controvérsia. Depende. Na verdade, Essa aqui. mas Se o homem vai oficialmente, usufruir, ele tem que pagar. Por exemplo, a unidade dos outros. Ou se separar, não tem como dividir. Por exemplo, Mas usufruir. se eu não sou casado, um exemplo, eu não sou casado com a Carla, mas nós temos uma união estável, certo? Uma convivência, não somos casados no papel, e eu decidi comprar um apartamento, junto com ela, inclusive, né? Mas nós não somos casados. Isso daí vai fazer parte da solidariedade passiva. Nós dois somos devedores desse apartamento. Agora eu queria explicar para vocês. Agora tem a união estável. A união estável não. Comunhão universal de bens. Essa é a mais pesada. A universal de bens, na teoria, isso é a teoria, né? O professor está aqui, eu acho que ele vai concordar comigo que tem muita coisa que acontece na teoria, mas na prática é um pouco diferente. Porque na lei, o casamento universal de bens, o que prevê a lei? Que tudo que é depois do casamento é dos dois. Tanto é que se eu quiser comprar um carro financiado, eu só consigo comprar esse carro se a Carla der a anuência dela, se ela concordar com isso. Porque nós dois não somos mais duas pessoas individuais, nós somos um. Então, por que eu falo na teoria? Porque na teoria, se duas pessoas se casaram e a Carla, por exemplo, tinha uma dívida que era anterior, talvez, mas a gente se casou, era para essa dívida ser só dela. Mas na prática, a gente já viu vários processos que acontecem que essa dívida passa a ser dos dois. Então, na comunhão universal de bens, todos os bens se comunicam, Se mesmo comunicam. os anteriores à vigência do casamento. Tanto é que antigamente até o CPF se tornava um CPF só para os dois. Exato. Sim. A única exceção que tem nessa questão de cortar da união universal de bens, hoje em dia, seria a laqueadura ou até mesmo. Como é que eu dizer? Mas eu digo específico a laqueadura porque antigamente muitas mulheres queriam fazer esse tipo de cirurgia e não faziam porque às vezes os maridos não queriam. Hoje não, hoje por lei, é a única coisa que a gente consegue fazer, quem é da universal de bens, é isso, é fazer só laqueadura. Mas o restante, sim, é uma solidariedade passiva.
Agora existe também a separação total de bens, que é um casamento que cada um é um e acabou. Esse é o que eu recomendo. Ninguém paga a dívida de É bom ninguém. cada um ter sua casa. Agora só uma observação. Só uma observação. Fala desse assunto, todo mundo fica. Quando fala desse assunto, todo mundo já é uma polêmica. Porque aí já deixou por último o casamento. Agora sim, eu só queria fazer uma observação sobre uma questão que a gente falou. Inclusive a gente trouxe uma questão de fiadores aqui em cima, que essa questão, ela poderia não ser vista como solidariedade passiva, mas sim, ele poderia ser um subsidiário. Subsidiário, o que é o subsidiário? Seria essa situação aqui também, que é aquela pessoa que está ali colocando o seu nome, né, a sua confiança, a sua credibilidade por alguém. Mas de quem que é a dívida? Do locatário, ela não é do fiador. A dívida é de quem? Do locatário. Então, nesse caso, o fiador ele não seria um participante da solidariedade passiva. Ele seria um subsidiário. Da mesma forma na empresa terceirizada. A empresa contratante não seria solidária, mas seria uma empresa subsidiária. Só esse adendo para vocês entenderem. Porque tem negócios jurídicos que acontecem individualmente, mas tem um fiador por trás. Assim como se eu fizer uma dívida individual no meu casamento, mas esse bem não for para uso da família, né? Aí é só minha dívida. Mas se for para o uso da família, aí ela acaba sendo solidariedade passiva. Tá bom, pessoal? Então aqui são os tipos de negócios que não envolvem a solidariedade passiva. No caso, a terceirização, quando não há subsidiário. Não, quando há subsidiário. Aqui, quando não há. Isso. Ele tinha explicado, né, anteriormente. Compra ou venda de imóveis de construtoras, empreiteiras, banco, não são responsáveis solidários. No caso do casamento com total, separação de bens, aquestos e união estável. Compra de veículos em agências, fabricante não tem mais vínculo com o negócio jurídico. No caso é se você compra numa agência. Você compra um carro numa agência, né, um carro de segunda mão. Se der algum tipo de problema, o fabricante lá, o que montou, não tem essa responsabilidade. Então, ele não se encaixa na solidariedade passiva. Reações de produtos. Lojas não são responsáveis por qualidade de produtos vendidos. Tipo, eu tenho uma loja, eu compro um perfume e caso, como eu estou vendendo, eu não tenho essa responsabilidade se te deu uma alergia na colega aqui. Isso quem se responsabiliza é a fabricante do perfume. Então, isso também não envolve a solidariedade. Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Esse último exemplo não é muito bom, porque ele vai entrar em algumas situações do Código de Defesa do Consumidor. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá bom. De fato, a alergia, a regra é essa. Se deu uma alergia, está relacionada com o produto. Mas aí você tem que ver onde que o vendedor deixou esse produto estocado. A forma com que ele manipulou. Exato. Tem um monte de questões. Sim. Bom, gente, é isso. Obrigada.